Bom, aqui no canal a gente fala tanto do vigilante ser promovido a supervisor, né? Mas por que que ele gostaria de ser promovido? Qual que é a vantagem disso, né? Vale a pena, não vale a pena? Você já parou para pensar nisso? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor, sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial, também sou sócio do Grupo Força Tarefa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos pelos quais os vigilantes gostariam de ser promovidos, né? Por que que ele gostaria de ser promovido a líder, inspetor, supervisor, futuramente a gestor de segurança? Vale a pena seguir essa carreira ou não vale a pena? Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? A gente vai aqui do óbvio para o complexo. Então, as primeiras respostas, eu separei 4 tópicos, né? As primeiras são óbvias, mas as últimas são mais complexas. E talvez você não ouviu falar sobre elas ainda dessa forma que eu vou tratar. Então, é importante que você acompanhe todo o vídeo para entender cada passo, onde a gente vai chegar, para você depois tomar essa decisão, se vale a pena ou se não vale a pena, né? E se você porteiro e vigilante se interessa, né, nesse assunto, aí que eu recomendo você ver mesmo esse vídeo até o final. E se você não se interessa, talvez para você que não se interessa em crescer na carreira da segurança, talvez para você seja ainda melhor ver esse vídeo também, porque vai ter alguns pontos que talvez você nunca pensou e talvez valha a pena você pensar para definir o rumo da sua carreira, né? O que eu observo, por exemplo, na minha empresa? A pessoa entra na empresa muitas vezes como porteiro, né, porque a gente geralmente abre as vagas primeiro para porteiro, para depois promover para vigilante. E quando ele entra, o objetivo principal dele é chegar a uma vaga de vigilante. Então você pergunta assim, cara, o que você pensa para sua carreira? Eu gostaria de ser contratado como porteiro, ficar aqui um tempo e depois ser promovido a vigilante. Eu falei, mas algo mais que você pensa? Não, para mim é isso. Meu sonho é ser vigilante. E será que é só isso? E depois que ele vira vigilante, ele se acostuma a ser vigilante, ele trabalha como vigilante há 1, 2, 3, 4 anos. E depois, ele continua satisfeito como vigilante? O que ele almeja outra coisa ou não? Então é interessante a gente pensar nisso, que muitos ainda não abriram a cabeça de que podem crescer na carreira e que não tem que ficar estagnados a ser só um vigilante. Ele pode querer mais, buscar mais e principalmente se preparar para mais, porque não adianta só querer, né? Não adianta ficar só imaginando que um dia uma vaga vai surgir para você. Você tem que estar preparado para aproveitar essa oportunidade quando ela tiver, né? Vamos por partes. Então, primeiro ponto, por que você, vigilante ou porteiro, gostaria de dar um passo a mais na carreira? Por que seria interessante para você se tornar um supervisor de segurança, por exemplo? Primeiro ponto, salário. Óbvio, né? Por que seria interessante pelo ponto de vista do salário? Porque vai ganhar mais. Quanto mais? Bom, quando você começa no cargo, por exemplo, você passa por um cargo de liderança, depende muito da empresa, depende do lugar. Não tem uma definição clara, legal sobre isso, sobre essas funções. Mas tem empresa que chama de liderança, tem empresa que chama de inspetor, tem empresa que chama de supervisor, etc. O que importa mesmo? Quanto mais você está começando na carreira de supervisor, por exemplo, vamos padronizar o nome de supervisor, menos você ganha mais que o vigilante. Então, como é que é isso? O vigilante ganha uma média hoje aí de 2.100, 2.200 no país todo, né? Varia de região para região, isso com o salário mais a periculosidade. Tem gente que ganha mais, por exemplo, o cara faz intrajornada, o cara faz hora extra, o cara faz adicional noturno, aí ele ganha um pouquinho mais. Mas quem passa de vigilante para um cargo um pouquinho maior, geralmente começa ganhando 10% a mais que um vigilante, depois ele evolui, começa a ganhar 20% a mais, 30% a mais e vai subindo na carreira até ele ocupar um cargo mais importante dentro da empresa. Se a empresa for grande, tem condição de pagar salários maiores, né? Então, essa questão salarial é interessante, né? Você não fica estagnado onde você estava, você começa a crescer e pode chegar onde?
sendo um gestor de segurança, por exemplo. Um gestor de segurança de alto nível, de uma empresa grande, pode ganhar até 20 mil reais, 30 mil reais. É comum ter esse salário? É comum ser um gestor de segurança nesse nível? Quem começa como porteiro, vigilante? É normal que uma pessoa chegue nesse salário? Não, não é normal. São pessoas excepcionais, são casos excepcionais, raros, né? A pessoa conseguir sair de porteiro e passar para um cargo de gestor de segurança que ganha 20 a 30 mil reais. Apesar de ser raro, é impossível? Não, não é impossível. Tem uma receita do bolo? Tem. E por que muita gente não chega lá? Porque às vezes não quer cumprir a receita do bolo. É simples. O cara que ganha isso, com certeza o cara fala inglês. Com certeza o cara domina muito bem informática. Com certeza o cara sabe gerenciar pessoas. Com certeza ele tem várias competências que grandes profissionais da área da administração têm, porque ele já virou um gestor, ele já virou um administrador. Então tem uma receita do bolo para você chegar nesse salário. E por que muita gente não chega? Porque as pessoas não estão dispostas a cumprir a receita do bolo. Por exemplo, o que você pode fazer? Abre o LinkedIn. Sabe o que é LinkedIn? Aquela rede social que as pessoas usam para fins profissionais. Você abre lá e procura um grande gestor de empresa de segurança que você conhece. Procura 1, 2, 3, 4, vários gestores. Olha lá no currículo deles e vê o que eles têm no currículo deles que você não tem. E anota. Ele tem esse curso, ele tem esse. Vai anotando tudo isso e se propõe a fazer, um por um. O cara tem inglês avançado. Opa, vou aprender. O cara fez um curso de gestão de riscos com a norma ISO 31000. Opa, legal. O cara fez um curso de gestão de pessoas. Tudo isso, vai anotando e vai cumprindo. A tendência é que se você não chegar lá nesse cargo, você vai estar muito próximo desse cargo. Porque todas as empresas vão estar querendo você. Você vai ser um cara disputado pelas empresas porque você foi melhorando o seu currículo, foi seguindo a receita do bolo. Consequentemente, seu salário foi aumentando. Né? E o que você tem que tomar um cuidado? Né? Não se iludir pensando que da noite para o dia você vai ter um salário grande. Mas, quando você sai da condição de vigilante e passa por primeiro degrauzinho acima, para um supervisor, você começa a ter possibilidades de crescer na carreira que o vigilante não tinha. Porque o vigilante ele vai sempre estar no posto com o mesmo salário. A não ser que o cliente queira que o vigilante receba um salário maior, o vigilante sempre vai ter o mesmo salário. O supervisor não, porque ele agrega valor para a empresa. Quanto mais valor ele agrega para a empresa, mais ele vai merecer um salário maior. E é simples. Então você tem possibilidades de começar a pleitear um salário maior. Isso não significa que você vai ganhar 20, 30 mil. Não significa. Mas você tem possibilidade de trabalhar para que você cresça na carreira. O que você não tinha quando você era vigilante. Então, o primeiro ponto que eu destaco é o salário. Não só o salário que você vai receber logo de cara, mas o salário que você pode vir a receber caso você cumpra essa receita do bolo do crescimento na carreira. Né? Então, é muito interessante, né? Você passa de uma condição que não tinha possibilidades para uma condição que agora tem possibilidades. E isso é muito grande. Outro ponto que eu destaco, né, dos motivos pelos quais é interessante você ser promovido de vigilante a supervisor. A segurança. E a segurança aqui eu desdobro em duas áreas. A segurança física sua e a sua segurança na sua carreira. Vamos falar primeiro da segurança física. Quando você é vigilante, por mais bem preparado que você seja, por mais bem treinado, por mais que você saiba luta, saiba atirar, saiba tudo, você está sujeito a situações de risco. Né? E muita gente gosta disso, né? Do operacionalzão, faca na caveira. O cara, às vezes, ele vê muito filme de luta e ele gosta daquilo. Ele praticou esporte a vida inteira, praticou luta a vida inteira e ele gosta daquela profissão dele, de vigilante. Mas você, com o tempo, você vai tendo esposa, filhos
e você vai sendo uma referência ali para sua família. Caso aconteça algo com você durante sua profissão, pode ser que você venha faltar para sua família. E você está imune que isso aconteça? Não. Por exemplo, você é um vigilante que está numa agência bancária e chega 3 pessoas ali e te rendem. 3 pessoas armadas e te rendem, leva sua arma. Os caras podem ali simplesmente levar sua arma, levar seu colete, ou eles podem querer fazer algo com você. Né? Se eles fizerem, muito ruim. Isso é algo muito ruim. Geralmente não faço, mas pode fazer. Vocês que são da área, vocês sabem de casos que já aconteceu coisas com vigilantes que foram rendidos nesse momento, né? Se o cara está drogado, por exemplo, ele pode te machucar, pode até te matar. Então você está sujeito a isso, por mais bem preparado que você seja. E se você trabalha como vigilante há muitos anos, você vai tendo uma probabilidade de que isso aconteça. A maioria das pessoas não passa por isso, mas você vai tendo essa probabilidade de que isso aconteça com você. E tem gente que acha que está tudo bem, né? A gente vê que tem vigilantes que trabalham há muitos anos, gostam da profissão e estão sujeitos a esse risco. Perfeito. Esse cara, ele é um cara muito corajoso, é um cara que veste a camisa mesmo da área, que está à frente, bate no peito e fala, é comigo mesmo. Mas, se você às vezes se preocupa com isso, você ser promovido de supervisor, de vigilante a supervisor, pode ser uma alternativa para você reduzir os riscos que você corre no seu dia a dia. O supervisor, ele está sujeito a riscos? Muito menos que o vigilante. Ele está sim, pode ser que ele esteja, ele vai atender uma ocorrência, né? Mas muito menos que o vigilante. E quando acontece, por exemplo, quando acontece alguma situação que o supervisor vai atuar, ele geralmente já foi acionado porque já começou um problema, já começou uma ocorrência. E ele vai para aquele local às vezes para ajudar, mas já sabendo que a ocorrência começou. O ruim é o vigilante que está lá e é pego de surpresa. Esse cara às vezes não tem alternativa, ele está lá, ele acabou de acontecer na frente dele. E por mais que ele fique 100% atento, pode chegar alguém ali pelas costas dele fazer alguma coisa. Então você tem muito mais risco a você, fisicamente, quando você está atuando direto ali como vigilante do que como supervisor. E para muita gente isso é importante. Então é um ponto de atenção. E o outro ponto que eu destaquei é a segurança na carreira. É legal a gente usar esse termo, segurança, né? Por que o supervisor ele tem mais segurança na carreira dele do que o vigilante? Quando o vigilante perde o emprego, o que acontece com ele? Ele tenta achar uma outra vaga de vigilante. E se não achar, ele tenta achar uma vaga de porteiro e dá os pulos dele, mas ele tenta voltar a ter um emprego. E aí tem chance dele conseguir uma outra vaga de vigilante. Ok, bom para ele. E só que acontece muitas vezes, a gente sabe que é comum, ele não acha mais vaga de vigilante ali e tem que achar uma vaga de porteiro. E trabalhar de porteiro é ruim? Não, não é ruim. Definitivamente não é ruim. Mas o cara já estava acostumado a ser um vigilante. E para ele muda muito o salário, né? De vigilante para porteiro, ele tem uma perda significativa no salário dele. Mas se o cara era supervisor, ele tem a alternativa de achar uma outra vaga de supervisor em uma outra empresa. Não achando, ele vai regredir na carreira até ser vigilante. E ele vai ter uma perda significativa? Depende de quanto ele ganhava como supervisor. Mas ainda assim, é um cara que vai estar ganhando como vigilante, que já tem um bom salário, né? Então se ele der um passinho atrás na carreira dele, ele ainda está como vigilante, né? Então ele ainda tem um salário maior, ele ainda consegue pagar as contas dele da forma como ele estava acostumado a pagar. E se você subiu mais ainda na carreira, se você já era um supervisor experiente, você já passa a ter mais habilidade de um administrador de empresa. Você se qualificou, você buscou cursos, você estudou, você vivenciou muita coisa ali no dia a dia que você precisou ser eficiente, você precisou saber gerenciar seu tempo, você precisou lidar bem com a equipe. Então você já é um cara que sabe administrar um negócio, ainda que seja de segurança, mas você sabe administrar um negócio. E você já tem condições, inclusive, que a gente vê que é comum, de montar um próprio negócio.
a perder o seu cargo como vigilante, mas você já administrou uma empresa por muito tempo, ainda que a empresa não fosse sua, mas você passou muito tempo administrando. Então você tem condições de ter boas chances de montar um negócio e dar certo, porque você já sabe bastante coisa. E a gente fica feliz aqui na empresa quando a gente vê que outras pessoas saem para montar um negócio. O cara vai aprendendo muita coisa ali no dia a dia e pronto, opa, agora eu quero ter o meu. Né? A gente estimula isso aqui. Porque o cara vai galgando passos na carreira que ele não tinha pensado em dar antes quando ele era vigilante. Então, é uma outra possibilidade que se abre para você e muita gente não vê isso quando é só vigilante. Você passa a enxergar melhor isso quando você está numa função acima, quando você tem essa possibilidade de pensar, de realizar, que o supervisor tem. E o vigilante muitas vezes não, porque ele fica muito preso, né? Terceiro ponto, que vai deixando de ser óbvio, satisfação pessoal. Então, o cara sai de vigilante para supervisor e eu estou dizendo que ele vai passar a ter uma satisfação pessoal maior. Com base em que eu estou falando isso? A gente já, aqui na empresa, a gente vive situações, às vezes, de estar com um quadro ali de supervisores e eles precisarem sair para tirar férias. E a gente puxa alguém da vigilância e põe para cobrir. O que acontece com esse cara quando ele cobre as férias ali? Ele deixa de ser vigilante para cobrir as férias, exercendo um cargo ali de liderança. O que acontece com a cabeça dele? Quando ele estava no posto, ele estava acostumado com aquela rotina. Ficava 12 horas ali, por mais que ele ache que o posto é corrido, né? Ele está lá acompanhando o fluxo de pessoas, atendendo a ocorrência. Por mais corrido que seja o posto, mas ele está ali dentro daquele lugar, dentro daquela caixinha que é o posto de serviço dele. Quando o cara vai para a supervisão da empresa como um todo, ele vai ter que usar a mente dele para resolver problemas muito maiores que ele nem sabia que tinha. E ele começa a enxergar uma rotina que, por mais que seja desafiadora, ela agrega muito para ele. Ela traz uma adrenalina ali, uma sensação de que ele pode atuar para resolver as coisas, que ele tem liberdade para atuar, que ele tem capacidade de, com pequenas mudanças, ajudar muita gente, impactar os colegas. Ele vai ser o cara ali do posto que os outros vigilantes vão chamar ele para resolver problema. Ele vai poder ajudar alguém, né? E aí ele vive tudo isso. Pronto, acabou as férias que ele estava cobrindo, ele volta para o posto. E passa a ficar 12 horas lá no posto, fazendo ronda, abordando pessoas, entregando crachá, etc. É errado ele ficar fazendo isso no posto 12 horas? Não é errado. Todo mundo precisa ficar ali, todo mundo precisa trabalhar, tem muito vigilante que gosta daquilo. Mas o cara que já viu uma rotina diferente da do vigilante, ele passa a ficar entediado ali. Ele passa a querer algo mais. Ele entende que ele poderia mais. Então, essa satisfação pessoal dele de produzir mais vai tomando conta dele. Porque ele viu uma realidade que ele não conhecia ainda. Interessante, né? E o motivo desse vídeo é a gente ver essa realidade. Fazer com que os vigilantes que estejam assistindo possam imaginar como é que é essa realidade. E tem muita gente que não quer. O cara fala assim, eu estou tranquilo aqui no meu posto. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero trabalho. Esse vídeo não é para você, né? Se você está assistindo até agora, que bom que você está assistindo, você é sempre muito bem-vindo no canal. Mas esse vídeo é para as pessoas que querem crescer na carreira. É o cara que quer enxergar uma nova possibilidade. E é bom, dá muita satisfação. A gente vê que quem é promovido fica vibrando, o cara fica doido ali, ele começa a poder ter mais conhecimento, começa a poder exercer mais funções, começa a ter mais responsabilidade, mais liberdade no agir dele. E ele começa a ver que ele faz parte de algo importante. Ele não é só um vigilante que cumpre ordens. E, de novo, não é errado ser um vigilante que cumpre ordens. Mas quando você pode ser um pouquinho a mais, você ganha muita satisfação. É muito bom quando você tem esse poder que vem junto com essa responsabilidade, mas é muito bom ter esse poder. Você parece que vai exercendo funções que você nunca imaginou que exerceria e vai sentindo uma satisfação que você não pensou que teria no trabalho. E quem tem mais para aprender, né, quem
Quem aprende mais quando está nesses cargos, geralmente tem dificuldade de voltar. Por quê? Porque quem aprende mais? Quem trabalha como supervisor, ele recebe o salário dele de duas formas. Um é com o salário que ele recebe na conta, o dinheirinho que cai na conta dele, e o outro é o salário que ele recebe pelo conhecimento que ele adquire. Tudo que ele aprende no posto é um salário que ele ganha. Então, o salário dele passa a ser o que ele efetivamente cai na conta dele de dinheiro e o que ele efetivamente aprende para subir na carreira, para ter a satisfação de ter aquele conhecimento. E o cara quando o vigilante vê isso acontecer, ele se maravilha, né? Porque é muito bom mesmo, né? Poder pensar e poder ter essa liberdade no trato e no agir. E aí ele também tem outro ponto que traz satisfação para ele entender que ele é uma referência para os demais colegas. Os outros colegas, quando vão ter alguma necessidade, alguma dificuldade, chamam ele, o cara está lá no posto, sofrendo, tô com um BO aqui que eu não consigo resolver. Ele chama o supervisor vai lá, resolve o problema e o cara fica muito satisfeito, muito agradecido pelo supervisor ter ido lá e ter ajudado ele. E isso traz para o supervisor, todo dia ali, ele poder ajudar alguém, uma alegria muito grande. Essa satisfação dele poder ser a referência. Ele vai ser o cara que os outros vão ligar e falar que está com um problema e ele vai resolver. Então é muito bom para ele também, né? Aí tem outro ponto interessante, que aqui a gente fala sobre a tecnologia. O quarto ponto, então, que você tem que tomar cuidado e vai te interessar ser promovido, vai ser uma das razões que você vai buscar essa promoção, é entender sobre tecnologia. Por quê? Eu vou deixar aqui nos comentários, quem está assistindo pelo YouTube, se você está vendo pelo Instagram, pelo Facebook, procura lá no YouTube que vai estar lá nos comentários. Tem 2 estudos aqui que eu vou trazer, e são estudos. Um foi pela UNB, Universidade de Brasília, e o outro pela Universidade do Rio. Um deles fala das 20 profissões com mais chances de serem substituídas por robôs nos próximos anos. Esse primeiro estudo. E ele põe aqui, controlador de entrada e saída. Tem 99,93% de chance de ser substituída. Esse controlador de saída de entrada e saída, nada mais é que o porteiro, né? Controlador de acesso, enfim. E ele chama aqui de agente de segurança, que seria o vigilante e outras funções semelhantes ao vigilante. 99,74% de ser substituído. E aí tem outro estudo que fala aqui, a probabilidade da sua profissão ser automatizada. Ele pegou as profissões que tem mais profissionais no Brasil e levantou o percentual. E a profissão de vigilante, né, nessa época do estudo, tinha cerca de 600 mil profissionais e tem 84% de chance de ser automatizada nos próximos anos. E aí fica aquela discussão, o que os profissionais da área de segurança ficam discutindo? Com todo respeito, mas eu vejo os colegas da área de segurança discutindo se vai funcionar ou se não vai funcionar, se é certo ou se é errado, se concorda ou se discorda. E aí, e na prática? Na prática, como é que fica? Enquanto muitos ficam discordando, brigando por conta disso, está acontecendo um movimento que pouca gente está enxergando. E se você enxergar isso agora, eu tenho certeza que você tem muita chance de crescer na sua carreira no futuro e principalmente não ser substituído por uma automação ou por um robô. O que vai acontecer? O mercado vai oferecer soluções tecnológicas, novas. Os clientes vão testar essas soluções. Então você está dizendo para mim que eu não preciso, por exemplo, ter um porteiro. Eu posso ter uma portaria virtual. Você está dizendo para mim que eu não preciso ter um vigilante armado aqui. Eu posso melhorar todo o sistema de barreiras físicas, barreiras detectivas, botar uma central para monitorar as imagens e resolver sem um vigilante no local. Beleza. Empresas de segurança propõem isso para o cliente. Aí o que o cliente vai fazer? Vai pensar, o cliente é inteligente, do outro lado tem empresários fantásticos que estão estudando o custo-benefício das coisas, estudando os riscos das coisas.
ele vai ponderar se ele quer contratar ou não quer contratar aquele serviço. Se ele quiser contratar, ele vai testar. Ele vai botar para funcionar. Funcionando e sendo algo mais tecnológico, mais eficiente, mais barato, vai ficar. É óbvio que vai ficar. Se não funcionar, ele tem a opção de ou contratar uma outra empresa melhor que faça funcionar ou voltar para a moda antiga. O que é a moda antiga? Ou ter porteiros, ou ter vigilantes, etc. É isso que vai acontecer. E todo mundo, boa parte das pessoas na segurança ficam lá discutindo se concorda ou se discorda, se é bom ou se é ruim. Não é isso que vai acontecer na prática. A prática é essa. Por exemplo, você como consumidor, você fica pensando se vai comprar um computador ou uma máquina de escrever? Você nem pensa mais nisso. Mas na época, o pessoal que produzia máquina de escrever ficava pé da vida com quem produzia computador. E ficava discutindo se estava certo, se estava errado. Essa discussão não é importante. E quem não se preparou para vender computador, faliu, perdeu o emprego, ficou sem trabalhar. Então, na área da segurança é a mesma coisa. E como é que você se prepara para superar isso? O que você faz para isso? Eu vou dizer o que a gente faz na nossa empresa aqui. A gente tem vários clientes que tinham portaria presencial, que tinham vigilância e foram sendo substituídos por várias outras formas tecnológicas de segurança, né? E nos últimos 5 anos, desde que a gente fez isso, nunca nenhum cliente regrediu. Ou seja, ele trocou o que ele tinha no passado para algo novo, tecnológico, não gostou e voltou para o que tinha no passado. Isso nunca aconteceu. Se isso nunca aconteceu, muitos profissionais perderam esse emprego. E muita gente teve que se reinventar, ou procurar o mesmo emprego em outro lugar, ou arrumar uma outra profissão. Isso é normal. Isso é muito normal. A gente não tem que ficar com raiva da empresa que faz isso, porque o mercado vai fazer isso. Isso vai acontecer. E o cara que continuou sendo vigilante e que quer continuar sendo vigilante por mais muitos e muitos anos, ele tem uma grande chance de perder o emprego. Uma grande chance. E como é que ele deixa de ter essa grande chance de perder emprego? Sendo promovido por um cargo acima, ganhando um cargo acima de supervisão. Igor, mas se os vigilantes estão perdendo emprego, está reduzindo o número de postos, não vai também reduzir o número de supervisores? Vai reduzir. Mas o supervisor que tem hoje, ele sabe lidar com essa tecnologia? Ele é um cara preparado para gerenciar uma central de monitoramento, para gerenciar serviços novos, integrar um vigilante armado no posto, com uma ronda com drone, com uma ronda com imagens, etc. Ele é o cara que sabe fazer isso? Não é o cara que sabe fazer isso. Então, se você hoje é vigilante e quer se preparar para ser um supervisor bom, você tem que pensar em ser um supervisor do futuro. Não um supervisor que tem hoje, aquele Rambo, o cara que é faca na caveira, que sabe lutar, que sabe não sei o quê. Esse tipo de supervisor vai ficar para trás. E a gente não tem que ficar preocupado se concorda ou se discorda. Isso é fato, isso vai acontecer. Se a gente ficar pensando só se concorda ou discorda, pronto, você já foi atropelado pela inovação. Então, isso vai acontecer. E o que é legal disso? Você tem condições hoje de se preparar para esse futuro. O ruim vai ser para quem não está se preparando. Para quem daqui 5, 6, 7 anos descobrir que não vai ter mais vaga prestando de vigilante. Que vai estar difícil, que tem um monte de gente com curso de vigilante, um monte de gente experiente, mas tem pouca vaga. Pela pesquisa que a gente viu lá do Rio de Janeiro, 84% vai ser substituído por robô, por automatização. 84% por essa pesquisa. São pesquisas que são subjetivas, mas quase todas as pesquisas convergem para o mesmo cenário. Vai reduzir as vagas. E se você tem essa chance de se preparar hoje, muito bom. Como é que você se prepara hoje? Galgando novos passos na carreira. Saindo de vigilante para supervisor, supervisor de central, supervisor de novos serviços, gestor de segurança. E você vai ter menos chance de perder esse emprego e muito mais chance de ser um cara bem sucedido, né? E aí? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê todas essas 4 oportunidades que eu citei? Esses 4 motivos de você querer crescer na carreira. Se você achou interessante algum deles, eu queria que você comentasse aqui para que eu possa abordar mais sobre ele nos próximos vídeos.
Ah, eu gostei mais do 1, gostei do 2, gostei do 3, gostei do 4. Comenta aqui, vê se tem alguma coisa também que você concorda, discorda, acha interessante. Comenta aqui também no vídeo para a gente poder depois falar mais sobre esses assuntos, tá? É bom que vocês interajam com a gente para que a gente saiba o que vocês estão pensando e saber também como é que a gente pode agregar mais valor, tá bom? Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para que você possa continuar acompanhando esses conteúdos mais para frente, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.